entrevista de hoje traz o tema: viver em sociedade é uma lei de Deus? Confira a resposta. Olá, começa agora o nosso quadro de bate-papo, nossa entrevista. Que bom que você ficou conosco. E a você que está chegando agora, nós temos hoje como convidado Dineu de Paula. Dineu, seja muito bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez. Estamos aqui para falar hoje, Dineu, sobre uma das leis morais que compõe a terceira parte de O Livro dos Espíritos, a primeira obra que foi publicada por Allan Kardec e que contém os princípios gerais do Espiritismo. Os Espíritos afirmam, ao tratar dessa lei, que viver em sociedade é justamente o impositivo da criação. Perfeito. É isso, Dineu. Dineu, então, o que é a lei de sociedade? Você poderia nos explicar? Mas é interessante contextualizar esse comando. É muito conhecida a passagem no Evangelho em que Jesus é instado a apresentar o maior mandamento da lei e ele ajunta logo dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Evidentemente, toda a sabedoria está sintetizada aí. Tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, sempre em um clima de dignidade e de submissão à vontade divina. E é justamente uma característica das grandes almas, a capacidade de síntese, de, em poucas palavras, falar muita coisa. Entretanto, para quem não tem tanta grandeza assim, às vezes é importante um certo esmiuçar para que, em face de algumas situações limítrofes ou de algumas coisas um pouco mais difíceis, a criatura consiga se ordenar. E atento a essa necessidade humana, a espiritualidade superior, justamente como você disse, ela minudenciou, digamos assim, ela discriminou em 10 leis esse comando muito sintético de Jesus. E uma dessas leis é justamente a lei de sociedade. E lá se fala que as leis morais, elas se voltam a realizar a felicidade do homem e que ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, é uma ordenação que se volta a tornar o homem feliz. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma expressão contundente que o homem é condenado a viver em sociedade. E na questão número 768 do Livro dos Espíritos, fala que Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, o ser humano ele é gregário por natureza, é uma necessidade psicológica a convivência, e sempre que alguém tenta se furtar ao convívio do semelhante, ele tem problemas psíquicos, sem falar que a vida social ela traz muitas vantagens. Então, realmente é um imperativo, é preciso conviver com o semelhante, não há como escapar disso. Então, Dineu, você afirma aí, segundo os Espíritos, que é uma imposição, nós estamos condenados a viver em sociedade. Justamente. Então, quais seriam as decorrências desse dever de convívio? Joana de Ângeles afirma, espírito Joana de Ângeles, a mentora do médium Divaldo Pereira Franco, que o objetivo primordial do cristianismo é implantar a fraternidade entre os seres humanos, ou seja, construir uma sociedade equilibrada na qual as pessoas se ajudem em suas necessidades. Então, uma decorrência dessa lei de sociedade, desse convívio, é que os homens se ajudem uns aos outros. Surge disso uma lei geral de cooperação. Porque toda grande obra, todo grande trabalho, ele sempre exige e surge da atuação e do trabalho de muitos. E aí, como sempre, quando se trata de questões morais, é importante recordar a figura do Cristo. Embora toda a sua grandeza, dotado de poderes magnéticos desconhecidos, a sua sabedoria, a sua característica angélica, Jesus não quis implantar o Evangelho sozinho no mundo. Ele não teve essa pretensão. Ele escolheu pessoas para ajudá-los, eram pessoas simples e elas eram essencialmente diferentes umas das outras. Tinha os exaltados, tinha os místicos, os práticos, os emotivos, e ele soube conviver com isso. Então, disso se extrai a importância de, na vida em sociedade, aceitar essa inter-relação e entender que é bom e necessário aceitar e pedir ajuda. E também algo muito importante é entender a importância das diferenças.
da tolerância, porque as pessoas são diferentes e a força de uma sociedade, ela nasce da diferença. É inútil tentar uniformizar e pretender que nunca haja discussões, que nunca haja entendimentos diferentes. É importante e é bom que as pessoas pensem diferentes. Só que isso deve se dar num clima de respeito. É importante que nós entendamos a importância da tolerância, não só suportar o outro num contexto negativo, mas buscar identificar o que existe de positivo, o que existe de admirável em alguém que pensa diferente de mim, justamente entendendo que eu não sou perfeito, eu tenho minhas habilidades, o outro tem as dele, e Deus vai juntando as pessoas para que desse convívio surja algo muito bom, que é a evolução de todos, pelo convívio equilibrado. Uma curiosidade, Dineu, para a gente concluir esse primeiro bloco. Algumas práticas religiosas até, às vezes, sugerem que a pessoa se isole do convívio social, né? Num insulamento, né? Numa prática de meditação permanente, fora do contexto social. E isso, pelo que eu percebi na sua fala, está contrário a uma lei. Justamente. Então, há meios do indivíduo evoluir também, crescer também espiritualmente, que não seja no convívio social? Existem em contextos muito específicos. Por exemplo, alguém que se isola do convívio social para prestar um serviço à sociedade. Não é no intuito de ele viver numa paz artificial por achar que o convívio humano ele é deletério. Por exemplo, um cientista que está fazendo várias pesquisas para descobrir a cura de uma doença. Entende? Ele realmente precisa de um clima, às vezes um mergulho em uma situação peculiar, né? Então, existem situações em que a pessoa precisa se isolar, às vezes de um certo contexto, mas é no intuito de ajudar os outros, de trazer algo de positivo, e não para buscar uma paz fora do convívio com os semelhantes. Isso daí é realmente errado. Ok, Dineu. A gente vai fazer então um breve intervalo, a Renata já nos chama, a gente já volta com mais perguntas. Fique conosco. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é: viver em sociedade é uma lei de Deus? Acompanhe. Ok, estamos de volta. Dineu, se o convívio social é um dever, o homem tem responsabilidades perante essa sociedade? Seguramente, até porque sempre que há o renascimento, a criatura ela é colocada num determinado contexto social, econômico, político, histórico, familiar, e ela tem o dever de ser um agente do progresso nesse meio em que ela é colocada. Porque, afinal de contas, a divindade ela não faz o progresso por atos miraculosos, não são anjos que se materializam na Terra para fazer descobertas, para trazer a voz da concórdia, da honestidade, do equilíbrio. Então, todo homem e toda mulher que renasce, ele tem um dever de influenciar no meio em que se encontra. Ela tem esse dever de convívio, surge realmente o dever de fazer com que o mundo seja, em alguma medida, melhor, porque ele está naquele contexto, seja nas amizades, no trabalho, em qualquer coisa. E recordando que Jesus disse que o cristão deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Entende? Então, veja, é preciso que você seja um tempero positivo na situação em que você coloca. Então, existe também a responsabilidade, não só pelo que você faz, de positivo ou até de negativo, como pelas suas omissões. O homem não responde porque, digamos, quando renasce, há um investimento da divindade, da espiritualidade superior, que muitas vezes vai acima até do próprio merecimento da criatura. Ela tem alguns equívocos do passado, mas a misericórdia se manifesta em determinado sentido, que ela renasça com condições, digamos assim, é o acréscimo de misericórdia para que ela consiga se reabilitar perante a lei. Então, ela nasce com recursos superiores ao que, digamos, no estrito juízo de justiça ela teria direito. Só que é preciso que ela trabalhe. E tendo em mente que, da mesma forma que o bem, ele é fruto da ação de muitos, tá? As grandes obras, ou mesmo as pequenas realizações, sempre são muitas pessoas
que interferem nisso. Da mesma forma, o erro costuma ser coletivo. Sempre que alguém cai, que alguém faz uma grande bobagem, leva a sua encarnação à derrocada, tem uma derrocada moral, há muitas pessoas que são envolvidas no processo. Digamos, uma criatura, por exemplo, que tem uma grande decepção amorosa e termina se suicidando. Aquilo vai ter consequências perante a lei divina. Só que ela não errou sozinha. Houve a pessoa que gerou a decepção amorosa, de repente houve os pais que não estiveram atentos a tudo aquilo, os irmãos que deram exemplo, os amigos com ideias estranhas, e todo mundo que de uma forma ou de outra colabora para que o erro ocorra, ele está naturalmente implicado com a lei. Quando a criatura tiver de se reerguer, aquelas pessoas que participaram do equívoco, elas vão ser chamadas a ajudar na recuperação, na medida de sua responsabilidade. Então, é muito importante ter cuidado com o tipo de influência que a gente exerce no mundo, pelas nossas palavras, pelos nossos atos, por tudo o que nós fazemos. Nós somos responsáveis e o mundo precisa ficar melhor. Muito bem. Para você que está chegando agora, né, para você que está ouvindo a nossa conversa a partir de agora, nós estamos falando sobre lei de sociedade. O livro dos Espíritos está dividido em 4 partes, e a terceira parte, o terceiro livro, né, trata das leis morais, que são as leis que, se atendidas, devem levar o homem a uma vida plena, uma vida feliz. E a criatura só é infeliz quando se afasta dessas leis. E, às vezes, a dor surge como um recurso para que a gente volte, né, no caminho dessas leis, que são leis naturais, leis divinas. Dineu, você falava aí da solidariedade. Quando uma pessoa cai, normalmente ela não cai sozinha, né? E quando as obras do bem são também concretizadas, há muitas pessoas envolvidas. Então, é correto afirmar que esse dever de solidariedade decorre, é consequência da lei de sociedade? Com certeza que é. E ele tem variadas implicações, tanto como nós falamos na responsabilidade pelo bem que se deve construir, como pelo mal que você pode deixar que aconteça e até colaborar, e da mesma forma como um dever, digamos assim, de desenvolver compaixão em relação a quem sofre. As pessoas estão sofrendo à nossa volta, é importante que nós nos tomemos de compaixão e nos animemos do propósito de agir de uma forma solidária, de não tentar construir uma paz artificial longe do outro que sofre, tentar fazer a paz, digamos, do egoísta, do indiferente. Eu me afasto do colega de trabalho difícil, eu me afasto do familiar enfermo, sempre achando que eu estou construindo a minha felicidade, quando é um equívoco. Quando você disse, de forma muito correta, que a lei divina, ela volta-se a realizar a felicidade do homem. Então, ninguém vai ser feliz fugindo do contato do outro, fugindo das suas responsabilidades. É preciso, sim, gradualmente se habilitar a viver de uma forma fraterna. A vivência humana, ela não se assemelha à dos animais. Nós não somos todos competidores na luta da vida. É claro que no ambiente profissional as empresas competem e existem situações em que isso se dá. Mas na vivência cotidiana é preciso aprender a se considerar como um irmão. E além da dignidade, digamos que é fazer o necessário, é preciso que surja também a bondade, que é fazer alguma coisa a mais, é lançar um olhar generoso. E existe um outro aspecto que é importante, porque muitas vezes quando você ajuda alguém que cai, você assume uma posição de relevo, você fica como benfeitor, você fica como alguém que está estendendo a mão. E isso pode, de alguma forma, satisfazer uma vaidade, você pode se sentir melhor com aquilo. Ao passo que também tem grande valor e é muito importante aprender a ficar feliz com a alegria do outro. Porque muitas vezes é mais fácil você ser simpático com quem cai do que com quem sobe muito. Aprender a vencer a inveja. Porque às vezes quando alguém enriquece ou é convocado pela vida a uma situação de destaque, a pessoa começa a aparecer, ela começa a ter sucesso, surgem muitos fiscais da conduta dela. Todo mundo disposto a ver erro, a ver problemas. E esse é um problema assim, grave da conduta humana, porque é preciso não só ter compaixão, mas aprender a ser feliz com a felicidade do outro.
E, novamente, eu me socorro das palavras de Joana de Ângeles, que ela diz que quando alguém cai, a humanidade inteira cai. Há um prejuízo na economia moral do planeta. E quando alguém sobe, subimos todos junto com a pessoa. Então, essa capacidade de ser feliz com a felicidade do outro e de se condoer com a dor do outro é uma conquista evolutiva muito importante e é algo que dá paz e que nos prepara para vivências mais tranquilas. Bem, Dineu, nossa gratidão, mais uma vez, em nome da equipe do programa, em nome daqueles que nos assistem, e a você que nos acompanhou, fique conosco, que o programa ainda continua.